professora Glória nos falou na aula passada sobre projetos de leitura na escola. O que podemos compreender na relação dos três educadores pensadores, Platão, Rousseau, Freinet, que os três acreditam na inteligência da criança, na inteligência do ser humano e principalmente na possibilidade dessa passagem natural do interior para o exterior. Educar, exducere, colocar para fora. Esse seria nosso papel de educadores. A professora ainda nos falou sobre alguns perigos que podem ocorrer durante o processo. Os perigos que qualquer educador pode encontrar nesse momento de aprender e de ensinar é ser muito generoso, o adulto emprestar demais a sua voz e o seu olhar para a criança. Boa aula! Olá, a aula de hoje será sobre a biblioteca escolar. E nós vamos dividi-la nas seguintes partes: concepção de biblioteca e acervos, funções, a história do livro, tipos de biblioteca escolar e, finalmente, as atividades. Vamos começar falando da concepção. A palavra biblioteca vem do grego biblion, que significa livro, e teke, que significa caixa, armário. Portanto, já na sua etimologia, a biblioteca tinha como uma função a de guardar livros. É verdade que ao longo da história da humanidade, não apenas o livro mudou de formato, mas também as funções da biblioteca. E a concepção de biblioteca vai se alterando. O que era antes apenas um guardar, hoje já implica numa transformação, isto é, num centro de informação que se usa para transformar conceitos, para transformar conhecimentos. O conceito de acervos, que faz parte da biblioteca, também é uma palavra que foi se alterando com o tempo. No princípio, acervos eram os livros, tivesse o formato de rolo, de tabuinhas ou do livro propriamente dito. Mas com o passar do tempo, e principalmente com a visão que nós temos hoje de história, acervos passaram a ser assuntos relativos à memória, depoimentos, entrevistas, fotos, brincadeiras registradas, tudo isso vai fazer parte do acervo de uma biblioteca. Além disso, os meios tecnológicos também mudaram e, portanto, vão fazer parte do acervo todos aqueles instrumentos, linguagens e objetos que estão relacionados, por exemplo, ao computador, ao cinema. E acervos, portanto, extrapolam um pouco o sentido puramente de livros. Além disso, vamos tratar da biblioteca enquanto a sua função de registro. Durante séculos, a biblioteca serviu como uma espécie de depósito do conhecimento humano. Tudo que se publicava a respeito de descobertas, do pensamento, da criação artística, se transformava em livro e era guardado na biblioteca. Hoje, nós já temos uma outra visão desse registro. Ele é uma dialética, uma oposição entre permanência,
aquilo que realmente fica guardado na biblioteca como material, como coisa concreta, mas é também um local onde se pesquisa, e onde se pesquisa em computador. Daí, portanto, que eu tenho uma presença da virtualidade dentro da biblioteca e transita hoje no espaço da biblioteca muito material que tende ao desaparecimento. Vou pensar também que biblioteca, na sua concepção, implica não apenas um espaço fixo, o edifício da biblioteca, mas também bibliotecas que saem para fora dos muros, isto é, a biblioteca extramuros. Nós temos, a partir da Segunda Guerra Mundial, que a biblioteca viaja, a biblioteca vai ao encontro do leitor. Então, em formato de ônibus, de caminhões, de caixas de livros, que saem do edifício da biblioteca e vão para empresas, escolas, fábricas, para a comunidade, enfim. Portanto, concepção de biblioteca também está ligada a essa mudança. E por último, nós temos que, como estamos imersos numa sociedade da informação, a biblioteca é um cérebro, a biblioteca é o lugar onde essa informação mais está presente. Daí, portanto, a sua importância e a sua influência dentro da sociedade contemporânea. Vamos agora olhar de uma maneira um pouco mais minuciosa para as funções da biblioteca. Vamos pensar na primeira delas, a mais antiga, a função de guardar. Nós sabemos que, como depósito, a biblioteca viveu durante séculos. Isto quer dizer que houve bibliotecas em que a sua função exclusiva era guardar, sem organizar, sem classificar, simplesmente estocar. Uma das mais famosas bibliotecas do mundo é a Biblioteca de Alexandria, ou melhor, foi a Biblioteca de Alexandria, fundada pelo Ptolomeu Sóter, que era um dos reis da Grécia. A biblioteca tinha como função armazenar o conhecimento produzido em todo o mundo conhecido daquela época. Chegou a ter 700 mil rolos, porque na época ainda não existia o livro como nós conhecemos hoje. 700 mil rolos. Só o catálogo dessa biblioteca, quando ela começou a ser organizada, chegava a 120 rolos. Era uma biblioteca assombrosa em tamanho, em diversidade, em importância no mundo antigo. Pois bem, essa biblioteca acabou num incêndio em 390 da era cristã e preservou na história cultural da humanidade uma espécie de mito, porque teria sido nela que estariam guardados segredos, livros importantíssimos, descobertas que poderiam ter avançado muito mais rapidamente a história da humanidade. Mas era uma biblioteca que no seu início se destinava a guardar. Uma segunda função é a de preservar. Nós sabemos que a biblioteca tem técnicos especialistas que preservam volumes raros, que recuperam obras que estão se deteriorando pelo tempo, seja porque o papel vai se gastando, seja porque os bichos comeram parte desse material, mas a biblioteca tem como função preservar ainda esse material, porque são coisas raras, são coisas importantes. Não apenas isso, mas preservar o que se produz nesse momento em termos de conhecimento. Uma terceira função é a de difundir. No princípio, a biblioteca era de certa forma inacessível, ou porque as pessoas eram analfabetas, ou porque os volumes eram raros, ou porque também as bibliotecas mantinham uma espécie de poder e guardavam os livros embaixo de correntes, embaixo de chaves. Hoje nós temos que a difusão se faz de uma forma mais aberta, nós temos bibliotecas com sites na internet, nós temos o acesso aos livros, uma democratização do empréstimo de livros, a consulta aberta, muito mais informal, portanto a difusão muito mais intensa. Uma outra função da biblioteca é a de ativar o conhecimento.
Exatamente porque ela guarda os registros da humanidade, a função de ativar o conhecimento é a primeira e a mais importante delas. Agora vamos prestar atenção no verbo, ativar o conhecimento. Isto é, a função da biblioteca é promover não apenas a leitura, mas, se possível, a produção de novos conhecimentos, através da pesquisa, do debate, de discussões que possam ser realizadas no seu espaço. Por isso que se diz que mais outra função da biblioteca é a de estimular a leitura. Estimular a leitura através não apenas do empréstimo, pegue esse livro, devolva esse, marca num carimbo, faz a ficha, não é isso. Estimular a leitura é através da divulgação dos livros, através de atividades realizadas no interior da biblioteca, através de informações que podem rechear todo o espaço da biblioteca e, além disso, chamar os leitores que ainda não estão acostumados a conviver nesse espaço. Essas duas funções, ativar o conhecimento e estimular a leitura, estão estreitamente ligados e dependem em especial de uma pessoa, a pessoa que está coordenando as atividades da biblioteca, aquela que está atuando mais próximo junto ao público, aquela que é capaz de entender, avaliar, descobrir quais são os desejos, as necessidades dos frequentadores dessa biblioteca. Portanto, nós vamos estar falando de um bibliotecário que não é apenas um registrador de livros, um catalogador de livros, mas é um agente de leitura, um agente especial, porque ele dispõe de espaço específico, dispõe de repertório, dispõe de acervos e dispõe principalmente da possibilidade de conviver com o público sem a necessidade de chamada, nota, avaliações, enfim. Portanto, o bibliotecário é um agente de leitura especialíssima. Mas as bibliotecas têm características diferentes, como eu já disse, e que mudam com o tempo. Nós vamos agora ver um texto escrito por um dos estudiosos de leitura e da história do livro, que se chama Roger Chartier. Ele gravou uma entrevista com um intelectual francês chamado Jean Lebrun, e nessa entrevista ele está falando da biblioteca francesa. O texto, embora se refira à França, vocês vão perceber, pode ser aplicado ao Brasil, porque os tipos de biblioteca que ele está distinguindo, nós ainda encontramos no Brasil. Esse texto sai de um livro intitulado A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador. Vamos a ele. Jean Lebrun pergunta a Chartier: mesmo que a França não tenha bibliotecas públicas como outros países, ela tem uma história, uma ideologia, uma política da leitura pública. Resposta de Chartier: sim, é uma história marcada por dois momentos importantes. O primeiro nasce da constatação entre 1850 e 1870 da incapacidade das bibliotecas municipais, cujos acervos tinham sido consideravelmente ampliados pelos confiscos revolucionários, no sentido de assegurar a leitura como atividade pública. Talvez eu esteja fazendo uma caricatura, mas estas bibliotecas ficavam apenas entreabertas e empoeiradas, eram afinal depósitos inertes. Por isso surgem as bibliotecas da Sociedade Franklin, da Liga do Ensino, dos Amigos da Instrução Pública, que procuram, tanto pelos objetivos de sua abertura, quanto pelos acervos oferecidos, cumprir a função das bibliotecas públicas, populares, abertas, àqueles que não ousam ou não querem atravessar as portas da biblioteca municipal. O segundo momento ocorre depois da Primeira Guerra Mundial, a aplicação do modelo americano. A leitura pública supõe que a biblioteca saia dos seus muros, vá ao encontro dos leitores com os ônibus bibliotecas, as bibliotecas circulantes instaladas nos bairros, as bibliotecas nas empresas. Os resultados foram bem concretos, ainda que tenha havido uma certa decepção quanto à transformação das práticas da leitura.
É um movimento cuja inspiração continua sendo muito útil. Nesse mesmo momento em que estamos conversando, está ocorrendo uma revolução técnica com o que ela tem de promissor e de temerário. É por isso que se deve conservar no interior do debate sobre a biblioteca eletrônica, senão as fórmulas ou os instrumentos da leitura pública, ao menos o espírito que ela possuía. Nós observamos nesse texto do Roger Chartier que no primeiro momento ele divide os tipos de biblioteca em dois momentos. O primeiro momento em que a biblioteca é realmente o lugar de guardar. É um lugar ultrapassado, é porque ele é um lugar fechado, ele não chama leitores, ele não promove a leitura, ele não desenvolve a leitura de um leitor menos experiente. Esse primeiro momento ainda permanece em muitas bibliotecas no Brasil. Nós temos bibliotecas fechadas, em que os leitores não têm nem a possibilidade de acesso à estante. Eles têm que consultar num fichário, ver se existe ali o livro, daí pedir para o bibliotecário que lhe traz ou não o livro para a consulta. Num segundo momento, no conceito mesmo de biblioteca pública herdada dos americanos, essa biblioteca se expande, não apenas se expande no seu interior, no sentido que ela se torna aberta, com consulta às estantes, como se expande para fora dela mesma. Mas nós podemos observar também nessa fala do Chartier, que valoriza muito mais esse momento democrático segundo, que há o anúncio de um terceiro momento, de uma biblioteca que vai passar a um outro tipo de leitura, impulsionada que ela está, influenciada que ela está pela tecnologia. A leitura eletrônica, a leitura no computador, a leitura do virtual, vai alterar e muito o conceito de biblioteca, o papel do leitor e o tipo de leitura que ele produz. Vamos agora a um pequeno intervalo. Retornamos agora falando da biblioteca escolar e vamos abordar um item chamado a história do livro. É interessante porque sobre a história do livro sempre se pensou que eram informações secundárias, que tinham mais relação com um bibliotecário especializado, com editores. Na verdade, hoje, quando nós pensamos a história do cotidiano, como as pessoas se comportam no seu cotidiano, a história do livro passou a ter muita importância. Porque, dependendo do objeto, o modo de ler se altera. E não apenas a maneira como eu me porto, a maneira como eu seguro um livro, mas também a maneira como o cérebro funciona na leitura daquelas folhas impressas, daquelas letras. Portanto, conhecer a história do livro é também conhecer a leitura, é também saber como trabalhar com os diferentes objetos que produzem essas diferentes leituras. Vamos lembrar que na história do livro, vários foram os materiais que serviram de base para a escrita. O couro dos animais, a madeira, a pedra, a argila, o barro, o tecido, cerâmica, conchas, marfim, vários materiais à disposição do homem serviram como registro para a sua escrita.
e acabaram se convertendo em textos impressos e preservados, às vezes em lugares especiais, dentro das casas das pessoas. Uma das grandes descobertas na história do livro se deu no Egito, quando os egípcios descobriram o fabrico do papiro. O papiro permitiu um registro mais amplo, um texto mais longo e uma armazenagem mais fácil. Mas melhor que o papiro na evolução da história do livro foi o pergaminho, feito de couro de animais. Esse couro extremamente resistente, que permitia inclusive que fosse raspado um texto e se pudesse escrever novamente sobre ele, permitiu um avanço muito grande do registro do conhecimento e da sua distribuição em vários espaços do mundo antigo conhecido. Mas melhor ainda que o pergaminho foi sem dúvida a invenção do papel. A invenção do papel, primeiro que foi manuscrito, isto é, registrado com tinta, com copistas, geralmente os monges nos monastérios medievais, o papel trouxe uma facilidade maior de registro e uma divulgação maior dos seus produtos. Só que tinha uma dificuldade. Como ele era manuscrito, ele não se multiplicava nos seus exemplares. Ele tendia a ficar em exemplares restritos, guardados em bibliotecas fechadas, nos mosteiros, para poucas pessoas. O que vai mudar, o que vai democratizar, é quando o papel receber a tinta da impressão. O papel impresso, que foi inventado na China no século XI, na Coreia também foi aplicado no século XIII e só chegou ao Ocidente com Gutenberg no século XV. O papel impresso foi uma revolução dentro da história do livro e da história da leitura, porque ele permitiu uma difusão até aquele momento inconcebível. Se multiplicaram as editoras, se multiplicaram os exemplares, foi possível distribuir pelo mundo todo esse papel impresso. Hoje nós temos um outro tipo de publicação, também chamado livro, como uma metáfora, que é o livro virtual, o livro do computador. O livro que está registrado ou na tela grande do computador, ou então já à venda em e-books, em livros eletrônicos que têm exatamente o tamanho desses livros de papel, que podem ser manuseados com facilidade, transportados com muita facilidade também, e que estão modificando a forma de se ler, modificando o leitor, modificando a sua relação. Quando se diz, por exemplo, que o brasileiro não lê ou lê cada vez menos, é preciso pensar, será que eles estão pensando que ele só lê em papel? Porque quando se lê em computador, se lê e se lê muito. Portanto, existe na história do livro um desenvolvimento cada vez maior de divulgação, de número de exemplares, de possibilidade de acesso das pessoas a chegarem até o livro. Isso faz com que o volume de leitura seja cada vez maior, o número de leitores seja cada vez maior. Vamos passar agora um outro item da nossa aula, os tipos de biblioteca escolar. Primeiramente, vamos lembrar que a biblioteca escolar já é um tipo diferenciado de biblioteca, porque ela se localiza especialmente num ambiente escolar. Embora suas atividades de leitura e de pesquisa, de atendimento ao público possa ser semelhante à de uma biblioteca pública qualquer, é verdade que no ambiente escolar ela está um pouco mais direcionada a atender os programas, os objetivos, os conteúdos, enfim, dos cursos a que ela atende. Mas dentro dessa biblioteca escolar ainda é possível nós percebermos algumas diferenças. Por exemplo, há bibliotecas que funcionam em universidades ou em escolas que são fechadas ao público na consulta às estantes, isto é, apenas o bibliotecário pode fazer essa consulta, como nós já vimos anteriormente. Isto dificulta muito, porque muitas vezes eu leio um livro que está próximo de um outro que eu nem sabia que existia, que se eu fosse ao fichário eu não saberia como procurar.
estar diante dos livros numa estante é sempre estar diante do desconhecido e ter a possibilidade de uma aventura com o livro que não estava previsto anteriormente numa biblioteca fechada com consulta apenas pelo fichário. O segundo tipo de biblioteca escolar é a itinerante, em que uma escola que tem várias sedes encaminha os seus volumes, encaminha uma parte do seu acervo para esses diferentes locais. Além disso, essa biblioteca itinerante, ela tem uma vantagem, porque ela permite descobrir com maior facilidade o interesse das pessoas a quem ela se dirige, porque ela manda um material requisitado por aqueles leitores. Não é qualquer material, é objetivamente aquele que está sendo pedido. Um outro tipo de biblioteca é da biblioteca especializada. Nós encontramos, principalmente nas universidades, bibliotecas divididas por setores, por áreas da ciência, por áreas do conhecimento, especializadas em engenharias, especializadas em artes. Essas bibliotecas especializadas, elas atendem, portanto, um público definido e restrito e não têm a amplitude de uma biblioteca aberta e geral. As bibliotecas particulares representam um tipo diferenciado. Por exemplo, quando um professor, um diretor faz uma doação à escola do seu acervo particular, da sua propriedade de livros, e lá na biblioteca da escola vai ter um cantinho, biblioteca professor fulano de tal, biblioteca diretor Beltrano. Essas bibliotecas particulares encravadas dentro da biblioteca escolar, elas preservam a memória das pessoas e dizem também que tipo de leitor ele foi, porque é um conjunto de volumes muito especial. Um último tipo ainda é o das bibliotecas virtuais. Cada vez mais a biblioteca escolar se enriquece com esse acervo que vem da internet, que vem das novas tecnologias. As bibliotecas virtuais dentro da biblioteca escolar são, além de extremamente chamativas, elas permitem uma atualização mais frequente e promovem sempre a leitura. É preciso que nós resgatemos essa importância do computador dentro de uma biblioteca e na relação com a formação de leitores. Falando em bibliotecas, tem um texto belíssimo do Daniel Pennac, extraído do livro Como um Romance, que nós vamos ver agora. Nos primeiros dias do ano escolar, me aconteceu de pedir a meus alunos que descrevam uma biblioteca. Não uma biblioteca municipal, não, um móvel, aquele onde arrumo meus livros, e é um muro que eles me descrevem, uma falésia de saber rigorosamente ordenada, absolutamente impenetrável, uma parede que só se pode contornar. E um leitor? Descrevam-me um leitor. Um verdadeiro leitor? Se assim vocês quiserem. Se bem que eu não saiba o que é que vocês chamam de um verdadeiro leitor. Os mais respeitosos entre eles me descrevem Deus Pai. Ele mesmo, uma espécie de eremita antediluviano, sentado desde a eternidade sobre uma montanha de livros, dos quais ele teria sugado o sentido até compreender o porquê de todas as coisas. Outros me desenham o retrato de um autista profundo, tão absorvido pelos livros que esbarram contra todas as portas da vida. Outros ainda me fazem um retrato inverso, dele se apegando a enumerar tudo aquilo que um leitor não é. Não é esportivo, não é vivo, não é engraçado, não encara um rango, nem roupas, nem máquinas, nem TV, nem amigos. E outros, enfim, com mais estratégia, constroem diante do professor a estátua acadêmica do leitor consciente dos meios postos à sua disposição pelos livros para aumentar seu saber e aguçar sua lucidez. Alguns misturam esses diferentes registros, mas nenhum se descreve a si mesmo, nem descreve um membro de sua família ou um desses inúmeros leitores com que eles cruzam todos os dias no metrô. E quando lhes peço que descrevam um livro,
é um OVNI que pousa na sala, objeto misterioso, praticamente indescritível, dada a inquietante simplicidade de suas formas e a proliferante multiplicidade de suas funções. Um corpo estranho, carregado de todos os poderes e de todos os perigos, objeto sagrado, infinitamente cuidado e respeitado, arrumado com gestos de celebrante nas prateleiras de uma biblioteca impecável para ser venerado por uma seita de admiradores de olhar enigmático, o Santo Graal. Bem, tentemos desacralizar um pouco essa visão do livro que lhes enfiamos na cabeça com uma descrição mais realista da maneira como tratamos nossos livros, nós, os que gostamos de ler. Como é possível observar nesse texto do Pennac, em primeiro lugar, ele fala do livro, da biblioteca, do ato de ler, de uma maneira apaixonada. Apaixonada porque ele vai mostrando como há diferentes atitudes que as pessoas podem tomar em relação à biblioteca, pensar que ela é apenas um móvel, em relação ao livro, pensar que ele é um objeto desconhecido, como ele diz no texto, um OVNI, quando na verdade tanto o ler, o ser leitor, quanto o livro, quanto a biblioteca, que estão indissoluvelmente ligados, são momentos de magia, são momentos de aprendizagem, são momentos de crescimento interior e são momentos de profunda responsabilidade social. Esse texto do Daniel Pennac, que está incluído num livro todo ele muito bonito sobre a leitura, é um texto que recupera para aqueles que gostam de ler esta importância fundamental da leitura em suas vidas. Passamos agora ao último item da nossa aula, atividades. Quais são as atividades a serem realizadas numa biblioteca? A primeira, aquela que é mais lúdica, a mais atraente, é sem dúvida nenhuma a hora do conto. A hora em que a pessoa responsável pela biblioteca, ou um aluno, ou um professor, ou um convidado, um pai de aluno, vem, num momento previamente determinado, ler uma história ou contar uma história, um fato da sua vida, um caso. A hora do conto, ela precisa não apenas do tempo, mas precisa também de ter um espaço reservado na biblioteca para que ela possa funcionar a contento. Porque o conto precisa de silêncio, de concentração, para que ele exerça todo o seu poder. Uma segunda atividade é ter um canto especial de leitura na biblioteca para, por exemplo, os assuntos do mês, uma festividade que está programada dentro da escola, um cantinho da leitura para que os alunos pequenos possam ficar à vontade, com almofadas, com flores, muito alegre, muito colorido. O cantinho da leitura é também para aqueles alunos que precisam de um pouco mais de silêncio, de concentração. Outra atividade a ser feita no espaço da biblioteca escolar é o das exposições. Por toda a biblioteca, paredes forradas, estantes chamativas, desde a porta de entrada da biblioteca, as mesas decoradas, atendendo às exposições que se queira mostrar. Exposições de trabalhos de alunos, de trabalhos de pais, de livros especiais, ou que foram doados, ou foram comprados. Enfim, as exposições do tipo que forem, são modos de povoar a biblioteca com objetos os mais diferentes e de dar uma certa organização ao conhecimento e chamar a atenção dos seus visitantes. Outra atividade ainda é a de produção de textos na biblioteca. E quando eu falo textos, eu não falo apenas textos escritos, verbais, mas produção de ilustrações, produção de histórias em quadrinhos, enfim, produção de todos os textos que possam ser estampados por todo o edifício, o espaço dessa biblioteca. Essa produção de texto, sem nenhuma avaliação, faz com que os leitores se sintam motivados a frequentar a biblioteca e a se expressarem. Falando em expressão,
Uma outra atividade é a organização de debates. Debates com professores, com a direção da escola, com pais, com os alunos, enfim, com todos os funcionários da escola. A discussão de ideias, a troca de informações é importantíssima para movimentar o espaço da biblioteca escolar. Da mesma maneira, as leituras conjuntas, professores e alunos lendo os mesmos textos, discutindo no espaço da biblioteca. Também sessão de filmes, slides, transparências que tenham, por exemplo, a história do livro. Esse material ilustrativo, com imagens, ele é sempre muito chamativo e movimenta o espaço escolar. Além disso, leitura em família. A leitura em família traz para a biblioteca esse contato com a comunidade. Um pai que vem ler na biblioteca, que pode emprestar livros, que pode fazer com que o seu filho leia para ele livros quando possível, na biblioteca ou em casa. A promoção da leitura em família é uma maneira extremamente socializadora de trabalhar com a leitura. Espero que a biblioteca escolar seja o ponto central, o coração da escola, na escola de vocês. Vamos agora às dicas de estudo. Como dica de estudo, eu trouxe o livro do André Bello, História e Livro e Leitura, publicado pela editora Autêntica. Também trouxe Estado de Leitura, organizado por Valdir Barzotto, publicado pela Mercado de Letras e pela Associação de Leitura do Brasil. E um terceiro livro, que tem um artigo interessantíssimo sobre biblioteca, numa visão moderna, é Pensar a Leitura Complexidade, organizado por Eliana Yunes e publicado pela editora Loyola. Bem, terminamos aqui a aula sobre biblioteca escolar. Na aula de hoje vimos como funciona uma biblioteca escolar. A professora Marta nos falou sobre a concepção de bibliotecas e acervos. A biblioteca não é um lugar só para guardar livros e os acervos não são compostos só por livros. Também fotos, imagens, depoimentos, e a biblioteca é um lugar de transformação do conhecimento. Observamos quais são os tipos de biblioteca escolar. A biblioteca escolar pode ser aberta, fechada, itinerante, formada por bibliotecas particulares ou virtual. A professora nos deu algumas indicações de atividades. As atividades movimentam a biblioteca. A hora do conto, o cantinho de leituras, exposições, os debates, tudo isso torna a biblioteca mais ágil. Até a aula que vem!